Antes do primeiro nome ser pronunciado na terra, já existia uma identidade nos céus, um nome que não nasceu nas bocas humanas, mas na eternidade. E quando esse nome desceu, algo mudou para sempre. Mas o que muitos não percebem é que o nome que hoje pronunciamos pode não ser o mesmo que os apóstolos conheceram. Antes da gente dar continuidade, se inscreva no canal. Vamos lá. Há quem diga que o nome Jesus é apenas uma tradução, uma adaptação natural ao longo dos séculos. Mas há também quem afirme que ele foi alterado e que por trás dessa mudança há uma história de poder, dominação e esquecimento espiritual. Durante séculos, multidões têm clamado pelo nome de Jesus. Milhares de orações, curas e milagres foram atribuídos a ele. Mas se o nome que o mundo repete há 2000 anos não for exatamente o nome do Filho de Deus? Em algum momento da história, algo ou alguém decidiu trocar o nome que carrega o poder da salvação. O documentário que você vai ouvir agora não é uma tentativa de desmerecer a fé de ninguém. É uma investigação. Uma busca por rastros apagados nas páginas da história, nas traduções antigas das Escrituras e nos corredores do poder religioso que moldaram o cristianismo como o conhecemos hoje. A pergunta é simples, mas a resposta pode abalar os alicerces do que você sempre acreditou. Quem é de fato o homem que chamamos de Jesus? Para entender, precisamos voltar mais de 2000 anos, não às catedrais douradas, mas às ruas empoeiradas da Judéia. Naquela época não existia o idioma português, não existia o inglês, o espanhol, nem mesmo o latim que dominaria o império. O povo falava hebraico e aramaico, as línguas dos profetas, do templo, das orações antigas. E naquele contexto nasceu um menino com um nome que soava diferente. Um nome que carregava uma promessa. Seu nome era Yeshua. Yeshua, derivado de Yehoshua, que significa Yahweh é salvação. Cada sílaba tinha peso. Era uma declaração. O próprio Deus salvaria o seu povo. Esse nome, Yeshua, ecoava em cada sinagoga, em cada leitura das Escrituras. Mas quando o Evangelho começou a atravessar fronteiras, algo aconteceu. E com o tempo, a letra J, inexistente nas línguas antigas, surgiu apenas por volta do século XVI. Foi então que o nome Jesus apareceu pela primeira vez em uma Bíblia impressa. Ou seja, por mais de 1500 anos, ninguém chamava o Filho de Deus de Jesus. E ainda assim o nome se espalhou, tornando-se símbolo da fé cristã. Mas a questão não é apenas fonética, é espiritual. Porque na tradição hebraica, o nome não é apenas um rótulo, é uma identidade sagrada. Trocar um nome é alterar a essência de quem o carrega. E aqui começam as teorias mais inquietantes. Alguns estudiosos acreditam que o nome original foi traduzido demais e que nesse processo o verdadeiro significado foi perdido. Outros afirmam que não foi um erro linguístico, mas uma decisão deliberada. Uma manipulação conduzida por forças que queriam afastar a fé de suas raízes judaicas, substituindo o Messias hebreu por uma figura romanizada, aceitável para o império. E se isso for verdade, o nome Jesus teria se tornado não apenas uma tradução, mas uma máscara espiritual, um símbolo moldado pela política e pela religião, não pela revelação divina. Mas como provar algo assim? Precisamos seguir as trilhas deixadas pelos textos antigos. No Novo Testamento original, escrito em grego koiné, a palavra usada é Jesus. No entanto, em manuscritos hebraicos e aramaicos, o nome Yeshua aparece como forma natural. Em algumas comunidades primitivas, o nome era preservado em suas orações, quase como um segredo. Com o passar dos séculos, essas comunidades foram sendo absorvidas pelo cristianismo institucional. E tudo o que lembrava a origem judaica de Yeshua foi desaparecendo, substituído por imagens, liturgias e nomes novos. O que poucos lembram é que a própria Bíblia alerta que haveria falsificações em nome de Cristo. Versos como Mateus 24:5 dizem:
Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas e se o engano não fosse apenas sobre quem é Cristo, e sim, qual nome é usado em seu lugar? Ao longo da história, instituições religiosas acumularam poder, riquezas e influência, sempre em nome de Jesus. Mas esse nome, traduzido, adaptado, padronizado, tornou-se uma ferramenta universal, compreendida em qualquer idioma. O problema é, o universal nem sempre é o original. Quando o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, a fé deixou de ser um movimento perseguido e passou a ser uma estrutura de poder. E onde há poder, há controle, inclusive sobre o que o povo deve ou não pronunciar. No início, os apóstolos e discípulos falavam de Yeshua dentro das sinagogas, entre pergaminhos hebraicos e orações em aramaico. Mas com a expansão do evangelho entre os povos gentios, a mensagem começou a ser traduzida, reinterpretada, ajustada para cada cultura. O que parecia apenas uma questão de comunicação, logo se tornou algo maior, uma disputa por autoridade espiritual. Nos concílios que moldaram o cristianismo, Niceia, Éfeso, Calcedônia, muitos detalhes foram decididos por homens, não por profetas. Dogmas foram escritos, livros excluídos e versões divergentes do nome e da natureza de Cristo começaram a circular. O nome Yeshua, carregado de raízes hebraicas, soava estranho aos ouvidos romanos. Precisava ser adaptado, romanizado, para caber dentro da nova religião do império. E assim, Jesus e depois Jesus tornaram-se a forma oficial nos textos litúrgicos. Mas cada adaptação afastava o Messias da sua origem semita e aproximava-o da estética imperial. A pergunta é, foi apenas conveniência linguística ou uma estratégia de substituição? Porque para Roma, o nome de um líder judeu nunca seria símbolo de unidade. Mas um nome universal, maleável, que pudesse ser pronunciado em latim, grego, francês ou português. E sim, poderia unir povos e reinos sob uma mesma bandeira religiosa. E a uniformização do nome foi o primeiro passo para a uniformização da fé. Quando os missionários europeus levaram o cristianismo ao mundo, levaram também o nome Jesus. Mas nas comunidades judaicas que sobreviveram à diáspora, o nome Yeshua continuava sussurrado nas orações, guardado como um segredo antigo. Nos manuscritos antigos, encontrados em Qumran, por exemplo, o nome Yeshua aparece ligado ao tetragrama divino, YHWH, de maneira simbólica. Essa união entre o nome humano e o nome divino indicava algo profundo. A identidade do Messias estava intrinsecamente conectada ao próprio Deus. Ao cortar essa conexão, a tradução involuntariamente separou o Salvador de sua origem linguística sagrada. Foi o início de um processo silencioso de dessacralização do nome. Mas será que isso foi um acidente? Ou alguém tinha interesse em tornar o Cristo menos judeu e mais universal, para que sua imagem servisse ao poder terreno? Os registros históricos indicam que a Igreja Imperial teve razões políticas para remodelar o cristianismo. O nome Jesus cabia melhor em um império que não queria lembrar que seu Salvador havia sido condenado por Roma e morto por crucificação. Uma execução tipicamente romana. A mudança de nome ajudava a apagar essa culpa coletiva e a construir uma nova narrativa. Roma não matou o Cristo. Roma o adotou. Com o nome transformado, o rosto também foi. De judeu do Oriente Médio, Yeshua se tornou um homem europeu nas pinturas e catedrais. A imagem acompanhou o nome, e o nome acompanhou o poder. O que restou da identidade original do Messias foi sendo coberto por camadas de arte, tradição e teologia, até que quase nada lembrava o carpinteiro da Galileia. Mesmo assim, há quem diga que o Espírito ainda preserva o poder por trás de qualquer pronúncia sincera,
que o milagre não está no som, mas na fé de quem invoca. E de certo modo isso é verdade. O poder divino transcende línguas. Mas o problema não é o idioma, é a intenção de apagar as origens. Porque quando se apaga a raiz, o fruto perde o sabor. E a fé, desconectada da sua história, se torna mais fácil de manipular. Nos séculos seguintes, a Reforma Protestante recuperou muitas verdades perdidas, mas não questionou o nome. Martinho Lutero traduziu a Bíblia, mas manteve Jesus. Calvino, Wycliffe, Tyndale, todos usaram o mesmo termo. Talvez por desconhecimento, talvez por conveniência. A essa altura, Jesus já era inquestionável. Questioná-lo seria questionar toda a estrutura da Igreja Ocidental. E assim, a tradução virou dogma, e o dogma, tradição. Até que qualquer menção a Yeshua passou a ser vista com desconfiança, como se fosse heresia ou exagero místico. Mas, nos bastidores, estudiosos, rabinos e arqueólogos continuaram a encontrar provas linguísticas de que o nome original ainda ecoava em pergaminhos antigos, selos e inscrições do primeiro século. Inscrições que diziam Yeshua ben Yosef, Yeshua, filho de José. A mesma grafia usada por séculos era o nome do Messias por esse nome. Talvez não apenas uma palavra, mas a essência a ser esquecida. Porque o nome Yeshua, com o tempo, carregava dentro dele já não o nome divino J de Jesus, a presença do próprio Deus. Não sabiam Jesus, em muitas línguas, não guarda mais essa ligação. Pela falta de equivalência. A conexão linguística com Yahweh foi e o que começou como uma transliteração técnica parte do poder simbólico e espiritual que aquele nome continha. A fé se distanciou da raiz. Os séculos avançaram, mas a semente da mudança já estava lançada. E o nome que um dia foi pronunciado nas colinas da Galileia começou a atravessar idiomas, impérios e séculos até se tornar um dos nomes mais falados da terra. Nos primeiros manuscritos cristãos, o nome aparecia como Jesus, Jesus. Era a tentativa grega de escrever o som hebraico Yeshua. Os escribas gregos não tinham o Eshá nem a terminação Uá, então adaptaram. Para eles não havia segunda intenção, era apenas uma tradução necessária. Mas ao mesmo tempo, essa adaptação abriu uma ferida simbólica. O nome do Messias deixava de soar como o nome de um homem do povo hebreu e passava a soar como o nome de um herói grego. No latim, a forma Jesus com o avanço do Império Romano, naturalmente. As palavras começaram a ser moldadas pela língua grega. Esse foi o nome usado nas missas e manuscritos. Passou a ser transcrito somente como no século XVI, quando as letras J não tinham foi adicionada aos alfabetos nem europeus, a terminação hebraica. O mundo começou a ler e pronunciar Jesus. E essa simples nasceu o nome que hoje domina as orações, uma transformação linguística que, ao longo dos séculos, se tornaria uma transformação espiritual. Essa transição é apenas um detalhe quando o latim tomou o lugar do grego. Para outros, Jesus é o retrato de algo maior. Jesus. A tentativa inconsciente da humanidade de tornar o divino mais próximo de sua própria cultura. Cada civilização molda seus símbolos, e o Cristo, com o tempo, foi sendo moldado por todos. Os gregos o imaginaram como um filósofo, os romanos como um rei, os medievais como um redentor coroado, e o nome acompanhou cada metamorfose. Mas há um detalhe curioso. Enquanto o nome mudava, a essência do significado se mantinha. Em todas as traduções, a ideia de salvação continuava presente. Yeshua significa Yahweh é salvação, e Jesus ou Jesus continuaram apontando para o mesmo conceito de Salvador. Isso mostra que para milhões de crentes, o poder não estava nas letras, mas na fé. Mesmo assim, há quem busque resgatar a sonoridade original, acreditando que há um valor espiritual no nome hebraico. Esses grupos, conhecidos como movimentos do nome sagrado, afirmam que usar Yeshua reconecta a fé à sua raiz, devolve identidade e reverência. Outros teólogos lembram que o Novo Testamento foi escrito em grego e que o próprio Espírito permitiu que o nome fosse transmitido nesse idioma para alcançar todos os povos.
Ambas as visões coexistem e talvez se complementem. A reverência pela origem e o reconhecimento da universalidade. Os concílios e traduções que transformaram o cristianismo antigo não parecem ter agido com uma conspiração deliberada. Começa a parte mais delicada da investigação. A hipótese de que a alteração do nome foi apenas a primeira etapa de um plano maior, homens poderosos, a substituição progressiva das raízes hebraicas da fé por uma semente pagã que cai em novos solos. E esse é o ponto em que a história deixa de ser apenas linguística e passa a ser um lado poético que a história não consegue explicar. Quando as palavras atravessam fronteiras, elas mudam. Às vezes, mudam apenas de som. Outras vezes, mudam de alma. Porque, apesar de tantas mudanças, o nome Jesus continua a produzir o mesmo efeito em corações de diferentes línguas? Por que, quando alguém o pronuncia em desespero ou gratidão, algo invisível parece responder? Talvez porque o poder não esteja apenas na forma da palavra, mas no relacionamento que ela desperta. A fé dá vida ao nome, e o nome dá voz à fé. Ao mesmo tempo, recuperar a história de Yeshua é um convite à profundidade. Lembrar que ele nasceu sob o céu da Judéia, que falava aramaico, que viveu entre pescadores e profetas. Que o Messias não foi uma figura mítica europeia, mas um homem de uma cultura antiga e real. Compreender isso não diminui o nome Jesus, amplia seu significado. Mostra que o Deus que se fez homem também se fez parte de um povo e de uma língua concreta. Hoje, estudiosos hebraicos e cristãos trabalham lado a lado para restaurar o contexto original das Escrituras. Eles estudam inscrições arqueológicas, fragmentos de Qumran, textos gregos e siríacos. Cada descoberta ilumina um pouco mais o caminho entre o Yeshua histórico e o Jesus da fé moderna. E quanto mais se estuda, mais claro fica que a diferença não é de essência, mas de perspectiva. Uma língua revela as raízes, a outra, a universalidade. No fim, talvez a questão não seja qual é o nome verdadeiro, mas como vivemos o nome que pronunciamos. O poder do Evangelho sempre foi atravessar idiomas, culturas e fronteiras. E o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras continua traduzindo o amor de Deus em cada língua da terra. Porque, onde há fé sincera, o som pode mudar, mas o sentido permanece. Nos últimos anos, um movimento silencioso começou a crescer. Em meio às luzes das grandes igrejas, às canções em inglês e aos sermões transmitidos pela internet, uma palavra antiga reapareceu. Yeshua. Nas redes sociais, em músicas de adoração, em estudos bíblicos online, o nome original do Messias voltou a ser pronunciado. Não como uma moda, mas como uma busca por autenticidade. Pastores, músicos e estudiosos começaram a se perguntar: será que estamos redescobrindo algo que o tempo encobriu? Não é uma rebelião contra o nome Jesus, é uma curiosidade espiritual. Quase uma saudade, como se, em algum lugar dentro da fé cristã moderna, houvesse um anseio por retornar à fonte, ao primeiro som, ao primeiro chamado. Nos Estados Unidos e em Israel, comunidades messiânicas, formadas por judeus que creem em Cristo, sempre mantiveram viva essa pronúncia. Para eles, chamar o Salvador de Yeshua é lembrar que ele veio de dentro da própria história de Israel, não de fora dela. É unir as duas alianças, a antiga e a nova, num mesmo nome. E quando essa redescoberta chegou ao mundo digital, atravessou fronteiras como fogo em palha seca. De repente, canções com o nome Yeshua começaram a dominar plataformas de streaming. Artistas de diferentes denominações passaram a usá-lo em seus louvores, não por rejeição ao nome Jesus, mas por reverência ao original. O público reagiu com espanto e fascínio. Uns sentiram algo novo, como se o nome tivesse um peso diferente. Outros estranharam, temendo heresia ou confusão. Mas em ambos os casos, o nome voltou a provocar reflexão.
Essa redescoberta cultural trouxe uma consequência inesperada, um novo diálogo entre cristãos e judeus. Por séculos, esses mundos pareceram distantes, um vendo o outro com desconfiança. Mas ao pronunciar Yeshua, muitos cristãos se aproximaram da raiz judaica da fé, percebendo que a história do Messias é inseparável da história de Israel. E essa aproximação devolve à fé um senso de continuidade. O Evangelho não começou em Roma, mas em Jerusalém. Há quem critique o uso do nome hebraico, dizendo que é apenas uma volta ao passado, uma tentativa de elitizar a fé. Mas para outros é o contrário, é um retorno à simplicidade. Chamar o Cristo de Yeshua é lembrar que ele não nasceu entre tronos, mas entre tendas. Que suas primeiras palavras foram ditas em aramaico, e que sua missão foi revelar o Pai, não construir impérios. Entretanto, o debate continua. Alguns teólogos alertam que insistir apenas na forma hebraica pode gerar divisões desnecessárias. Afinal, o poder do Evangelho está justamente em se tornar compreensível para cada povo. Mas outros veem valor em resgatar a memória. Nomes carregam identidade e cada geração tem o direito de perguntar o porquê das coisas. De um lado, há igrejas que continuam a louvar apaixonadamente o nome Jesus, confiantes de que o amor do Pai não depende de pronúncia. De outro, há comunidades que resgatam o nome Yeshua como símbolo de reconciliação entre o cristianismo e suas raízes hebraicas. E entre esses dois caminhos, talvez esteja o equilíbrio. Reconhecer que o nome Jesus carrega a herança da tradução e Yeshua, a lembrança da origem. O mais curioso é que ambos os nomes apontam para o mesmo coração. Yahweh é salvação. Essa é a mensagem que nunca mudou, mesmo quando as letras mudaram. E talvez seja esse o verdadeiro milagre, que o nome tenha atravessado séculos, impérios e idiomas sem perder sua essência. O som pode ser outro, mas a presença é a mesma. No final, o documentário não deixa uma resposta única, mas um convite à consciência, à pesquisa, à reverência, a entender que a fé não precisa temer o conhecimento, e que conhecer a história não diminui o poder do Espírito, porque a verdade não se ofende quando é investigada. E talvez seja justamente isso que o nome, qualquer que seja a forma como o pronunciamos, sempre quis nos lembrar, que Deus continua a ser o mesmo, mesmo quando nossas palavras mudam. O nome verdadeiro pode estar além da fonética, pode estar na atitude, no amor, na entrega. E esse nome, no fim das contas, ninguém pode apagar. O tempo passa, as línguas mudam, os reinos se erguem e caem. Mas há algo que permanece imutável, a busca humana por conhecer o divino. No fim das contas, o debate sobre o nome não é apenas sobre letras, é sobre identidade, memória e reverência. É sobre reconhecer que antes das traduções havia uma voz que ecoou sobre as águas, sobre as montanhas da Judéia e que continua ecoando em cada coração que o invoca. Durante séculos, a humanidade chamou o Salvador por muitos nomes. Em hebraico, Yeshua, em grego, Iesous, em latim, Jesus, em português, Jesus. Cada versão carrega a marca do tempo e do povo que o pronunciou, e de alguma forma, todas essas vozes se encontram em um mesmo clamor, o da fé. Talvez não seja coincidência que o nome tenha se adaptado. Talvez fosse necessário para que cada nação pudesse ouvir de maneira compreensível. Mas o perigo começa quando esquecemos o caminho que o nome percorreu. Porque esquecer o caminho é esquecer a história. E quando a história se apaga, a fé perde profundidade. O nome Yeshua nos lembra de onde ele veio, das aldeias da Galileia, dos salmos hebraicos, das promessas de Isaías. O nome Jesus nos lembra até onde ele chegou, até o coração de todos os povos. Entre a origem e o destino, há uma ponte invisível, construída não por gramáticos, mas por corações que creram. O mistério do nome é, em última instância, o mistério da encarnação.
O eterno se fez carne, o invisível se fez visível, o Deus sem nome se revelou por meio de um nome, e mesmo quando esse nome mudou de forma, o amor permaneceu o mesmo, um amor que não se limita a fonemas, mas atravessa séculos, línguas e fronteiras. Talvez o verdadeiro segredo não seja que o nome foi escondido, mas que o seu significado foi esquecido, que em meio a templos, debates e rótulos deixamos de sentir o peso do que ele representa. Yeshua, Yahweh é salvação. Essa é a essência. Não uma palavra mágica, mas uma promessa eterna. Um lembrete de que a salvação não está em pronunciar certo, mas em viver de modo verdadeiro. Hoje, quando milhões de vozes ao redor do mundo dizem Jesus, o céu ainda reconhece, porque o Pai não ouve sotaques, ouve intenções. E quando um coração clama sinceramente, seja em português, hebraico ou qualquer outra língua, ele responde. Porque o nome, em sua forma mais pura, é um chamado. E o chamado é respondido não por letras, mas por amor. Ainda assim, investigar a história do nome é um ato de honra. É olhar para trás e dizer, queremos entender, queremos lembrar. Porque conhecer a origem é respeitar o legado. E respeitar o legado é manter viva a fé que atravessou milênios. O nome verdadeiro talvez nunca tenha sido perdido. Talvez tenha estado o tempo todo dentro de nós, guardado na memória espiritual da humanidade. Yeshua, Jesus. Ambos apontam para o mesmo Cordeiro, o mesmo sangue, a mesma cruz, a mesma ressurreição. O mesmo Deus que continua chamando pelo nome, não para ser identificado, mas para ser conhecido. E no silêncio que fica depois de cada oração, talvez se ouça a resposta. Não em hebraico, não em grego, mas em algo mais antigo que as línguas. O som da graça. O nome que não se escreve, o nome que não se traduz, o nome que se sente.